Boa noite, família God Provider. Vocês estão bem? Já perguntou para a pessoa que está perto de você se ela está bem? Você está bem? Como é que você está? Como é que foi sua semana? Está tudo bem com você? O que você está na expectativa que Deus vai fazer hoje, durante esses dias? Hoje nós tivemos um tempo tão precioso pela manhã, foi o nosso batismo. Mais de 14 pessoas decidiram por Cristo. Foi algo tão precioso, tão cheio de vida. É maravilhoso ver quando as pessoas descem as águas e ver o que Deus faz, a presença de Deus, como ela enche o lugar. E ontem nós tivemos a nossa classe de novos membros, a nossa classe Nossa História, que foi algo muito precioso, ver pessoas se comprometendo a fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa família, nesse lugar. Sabe, Deus está fazendo algo. Diga a pessoa que está perto de você, Deus está fazendo algo. E é importante nós estarmos envolvidos com aquilo que Deus está fazendo. Deus está sempre se movendo. Às vezes tem muitas pessoas indo para um lado e Deus está indo para o outro. É importante nós entendermos o que Deus está fazendo, aonde Ele está nos levando, como Ele quer ministrar os nossos corações. E às vezes eu percebo que o que nos impede de nos movimentarmos com o Senhor é porque nós às vezes somos movidos não por uma direção divina, mas nós somos movidos por aquilo que todos estão fazendo ao nosso redor. E eu amo ver como Jesus era guiado, mostra na palavra, ele é guiado através da direção do Pai Celestial. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1, conta uma das histórias mais famosas que nós vemos na palavra de Deus. Eu amo o livro de João. O livro de João é um livro interessantíssimo, porque é um livro que nos mostra não apenas os milagres de Jesus, mas a motivação por trás dos milagres de Jesus. Nos mostra que Jesus se movimenta a partir do relacionamento que ele tem com o Pai Celestial. Ele não se movimentava por uma agenda, mas ele se movimentava a partir de um relacionamento. E isso serve para nós. Serve para nós. Nós nos movimentamos a partir de quê? Sabe, nós nos movimentamos a partir de uma agenda, de muitos afazeres, porque está todo mundo fazendo, ou nós nos movimentamos porque nós estávamos no secreto com o nosso Pai Celestial e Ele nos direciona para algo novo, para algo diferente. Quem caminha com Jesus está sempre à frente. Quem caminha com Jesus está vendo aquilo que os outros não estão vendo. Quem caminha com Jesus se move de uma forma diferente. Jesus diz para os irmãos dele algo interessante: para vocês qualquer hora é hora. Sabe, para muitas pessoas qualquer hora é hora. Eles estão indo para qualquer lugar. Mas para quem se move com o Senhor e com o Espírito Santo, eles não se movem para qualquer lugar. Uma das coisas que nós gostamos de saber quando as pessoas estão se juntando à nossa família, ou elas estão deixando para ir para uma outra casa, nós gostamos de saber se Deus falou com elas. Tanto para entrar quanto para sair, sabe? Às vezes nós tomamos decisões e essas decisões não foram guiadas por Deus. Mas pastor, a minha intenção era ótima, era boa a sua intenção, mas Deus falou com você. Deus ministrou o seu coração. Sabe, alguns domingos atrás nós tivemos a palavra do nosso pastor Lucas Tel, que ele diz: nós precisamos aprender a nos mover por uma palavra. Nós temos que aprender a nos mover pela palavra. Tinha muitas coisas para Jesus fazer. Imagine todo o desafio que Jesus tinha à frente. Imagine que haviam milhares de pessoas, se não milhões de pessoas enfermas no mundo inteiro. Quantas pessoas Jesus tinha que visitar? Mas Jesus era guiado pelo Pai. Gente. O espírito religioso, ele quer que nós obedecemos mandamentos sem relacionamento. E não funciona. Primeiro nós nos relacionamos com o Pai, e só assim teremos força a partir da sua graça e do seu amor para obedecer aos seus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Não se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão me amar. Ou seja, é a partir do relacionamento, é a partir do amor que nós temos por Ele, que nós temos força para seguir o caminho que Ele tem para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? É a partir desse relacionamento.
em João capítulo 4, versículo 1 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Diga comigo: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Versículo 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. 17, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 27, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Pai, nós te agradecemos e oramos para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós nessa noite. Oramos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e que nós possamos ver a tua realidade, Pai. Batiza-nos, Senhor, na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam, Deus, abertos ao Senhor, os nossos olhos para ver a tua face. Que nosso entendimento esteja liberto nessa noite, para que nós possamos receber a revelação de quem o Senhor é. Nós bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, a Bíblia nos fala algo muito interessante. A Bíblia nos diz que Jesus era necessário passar por Samaria. Eu fico imaginando a agenda de Jesus, eu fico imaginando a fama de Jesus. Jesus estava realizando sinais e maravilhas, extremamente famoso. Tantos milagres. Quantas pessoas precisavam dele? Jesus, onde ele ia, quando as pessoas sabiam que ele ia estar no lugar, as multidões apareciam. Por quê? Porque Jesus fazia sinais e maravilhas.
As pessoas tinham necessidade para serem curadas, para serem libertas. Aonde Jesus ia, pessoas estavam lá. Ele tinha muita demanda. Pessoas não só de Israel, mas de fora de Israel também iam para ver Jesus. E Jesus marcou um encontro com uma mulher de Samaria. Ele marca um encontro com essa mulher. Essa mulher não sabia, mas Jesus tinha um encontro com ela. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por lá. Ele tinha um encontro marcado ao meio-dia com aquela mulher. Ela não sabia, mas Jesus tinha um encontro. Só quem é guiado pelo Pai consegue ser direcionado não pela multidão ou fama, mas para abençoar uma pessoa. Me chama a atenção Jesus ser tão famoso, tão conhecido, cheio de poder, com tantas demandas, decidirem um dia encontrar com uma pessoa apenas. Ele parava para ter um encontro com uma pessoa, em meio a tantos desafios. No capítulo anterior, nós vemos Jesus parado com um mestre da lei, um homem chamado Nicodemos, que vai ter de encontro com Jesus à noite. E Jesus também tem um tempo com ele. E nesse momento nós vemos algo interessante. Tanto o mestre da lei quanto essa mulher, que não era uma mestre da lei. Pelo contrário, era uma mulher que nós vemos na Bíblia, com certeza ela não tinha uma boa fama. As mulheres, na época de Jesus, elas iam tirar águas juntas. Elas saíam para tirar água juntas em um tempo em que não estava tão quente. Essa mulher tinha que tirar água ao meio-dia, sozinha. Por quê? Porque ninguém queria ser visto com ela. Ela era excluída da sociedade. Era uma mulher que já teve 5 maridos. E o que ela tinha agora não era o seu marido. Quem quer ser amigo dessa mulher? Ainda mais naquela época. Quem queria ser amigo dessa mulher? Bom, ninguém queria. Mas Jesus decidiu ter um encontro com ela. Não é interessante isso? Em meio a tantos religiosos, em tantas pessoas, Jesus decidiu ter um encontro com ela. Era necessário passar por Samaria. Eles ficam ali naquele poço. Os discípulos saem para comprar comida, deixam Jesus sozinho. Ele começa a conversar com aquela mulher. Jesus puxa a conversa. Ele pede água. Ele pede água àquela mulher. E ela fica assustada. Ela diz: como você, sendo um homem judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A Bíblia diz: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus diz algo para ela interessante. Ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Aquela mulher foi àquele poço por uma necessidade física. Ela foi para buscar algo que todos nós, no nosso natural, iremos buscar. Todos nós temos uma necessidade física. Todos nós buscamos algo. Todos nós buscamos algo no mundo natural, no mundo material. Aquela mulher foi buscar algo naquele poço, ela foi buscar água. Ela nunca imaginou que em um dia comum da sua vida, numa busca por água, algo tão simples, ela iria encontrar a resposta que ela estava procurando a vida inteira. Eu acho incrível como Deus, Ele marca encontros a partir das nossas necessidades. Talvez você chegou à igreja, você veio a esse lugar não porque você sempre teve vontade de conhecer uma igreja evangélica, mas você veio a esse lugar por causa de uma necessidade. Você encontrou Jesus por causa de uma dificuldade. Alguns porque estavam passando por um problema no seu casamento. Outros por uma circunstância financeira. Outros porque eles perderam o gosto por tudo. Eles estavam numa tristeza profunda. Cada um de nós veio ao Senhor por um motivo. Ou você teve um encontro com alguém que orou por você. Mas mal sabia que Deus estava usando coisas naturais para te apresentar a um propósito eterno. Deus queria te levar para coisas eternas, para coisas espirituais. Jesus é mestre em fazer isso. Deus é mestre em fazer isso. Eu amo que o pastor Gustavo Paiva diz
contando sobre Saul. As jumentas do pai de Saul haviam se perdido. Saul foi atrás de jumentas, mas acabou encontrando um destino quando Samuel o encontrou. Às vezes Deus quer te levar, Ele está te trazendo, você está vindo, só Deus sabe por que você chegou aqui, ou você teve um encontro com alguém. Mas Deus usa coisas naturais, materiais e passageiras para nos apontar para coisas eternas. Deus usa coisas que você acha que é de um jeito, e Deus te move para um lugar para você encontrar coisas eternas. Aquilo que você não imaginou que teria resposta. Bom, com certeza todos os dias essa mulher ia tirar água daquele poço. Mas teve um dia que ela foi lá para suprir as suas necessidades materiais e encontrou a fonte de águas vivas. Que interessante isso. Ela não encontrou Jesus no templo. Ela não encontrou Jesus num lugar claramente religioso. Mas ela encontra Jesus em um lugar extraordinário, no lugar do dia a dia, no lugar dos seus desafios. E Jesus transiciona a conversa do natural para o eterno, ou para o espiritual, do temporal para o eterno. Nós precisamos ser atentos àquilo que Deus está falando conosco. Eu já percebi que o que deixa Jesus chateado, após a multiplicação dos pães e dos peixes, não é porque as pessoas estavam atrás dele, mas é porque as pessoas não entenderam o milagre. Ah, meu irmão, nós precisamos entender o milagre. Nós precisamos entender o milagre. Nós precisamos entender o que Deus fez nas nossas vidas. Jesus diz, vocês vêm a mim, não porque vocês encontraram o que realmente eu vim trazer, mas vocês vêm a mim porque vocês querem comer. Vocês buscam por coisas naturais. Ele fala, não lutem por aquilo que perece, por aquilo que se perde. E Jesus, você vê que Jesus fica chateado, porque aquele milagre, aquele sinal, deveria apontar essas pessoas para algo maior. Quantos milagres Deus fez na nossa vida? E aquele milagre nunca apontou para algo maior. Eu amo Pedro. Na primeira grande pesca, quando Pedro pesca a noite toda, e ele tem um encontro com Jesus, pela manhã, Jesus diz, lança a rede. E ele lança e pega vários peixes. Pedro entende o milagre. Quando ele faz aquela pesca maravilhosa, nós chamamos de pesca maravilhosa. Uma pessoa que não entendia o milagre, ela iria dizer para Jesus, Jesus, o que você acha? Eu entro com a mão de obra, o Senhor entra com milagre. O que o Senhor pensa, Jesus? Vamos montar uma parceria? Vamos montar uma empresa? O Senhor tem uma habilidade incrível. O Senhor sabe onde estão os peixes. Se eu continuar, o Senhor me abençoando, nessas pescarias, eu vou ser o maior pescador dessa região. É isso que Pedro diz. Pedro chega para Jesus e faz o que a maioria de nós não faria. Ele fala, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro entendeu o milagre. Sabe, alguns de vocês, Deus tem reduzido milagres. Alguns de vocês têm orado menos, mais e têm recebido menos resposta de Deus. A luta para alguns de vocês não para de aumentar. Por quê? Porque Deus não te ama? Não, Ele te ama. Mas é porque Deus não vai te dar mais se você não entender o que Ele já te deu. Ele não vai te dar mais. Senhor, antigamente eu orava e as coisas aconteciam, agora eu oro e não acontece. Por quê? Porque Deus fala assim, você não entendeu o milagre. Você está atrás daquilo que perece, do pão, do peixe, mas você nunca transicionou
Essa mulher foi atrás de uma água natural. E Jesus fala para ela: ô mulher, se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo água, e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Ela ainda não entende. Ela fala: Senhor, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus diz, versículo 13: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, diga comigo, ao contrário. Olha o que Jesus diz: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe, querido, a bênção material que você busca, hoje ela te sacia, mas amanhã você vai precisar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantos de nós vivemos resolvendo um problema, Deus faz um milagre, amanhã tem um outro problema, depois faz um milagre, depois tem um outro problema, e a gente de novo, e de novo, e de novo, e às vezes a nossa fé, a gente está cansado das coisas de Deus, nós estamos cansados, desanimados com Deus. Por que nós estamos desanimados? Porque não param as lutas. Será que Jesus não está querendo nos ensinar que essa água que você está querendo beber, você vai ter sede outra vez? Que assim que ele resolveu um problema financeiro, você vai ter um outro problema financeiro. Que assim que ele resolveu um problema no seu casamento, você vai ter um outro problema. Assim que Deus te dá uma família, você vai ter um outro desafio. Assim que Deus te der isso ou aquilo, você vai ter um outro e um outro. E aí, ao invés de nos movermos pela devoção, nós nos movemos pela demanda. Nós nos movemos dizendo: o que Deus pode fazer mais por mim? O que Ele pode me dar? O que eu preciso para Deus me dar mais, e mais, e mais? Nós fazemos parte da categoria que não entendeu o milagre. Quem não entende o milagre, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, vai gritar: crucifica-o. Quem não entende o milagre, mais cedo ou mais tarde, vai ser contra o reino de Deus. Vai ser contra o mover de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. E Jesus diz: essa água, se você beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe o que eu acho interessante nessa conversa com Jesus? Essa mulher não sabia quem era Jesus. Essa mulher não viu um milagre de Jesus. Jesus não mostrou para ela assim: olha, eu sou o Filho de Deus. Está vendo a sua água? Não precisa descer hoje o seu cântaro. Não precisa ir ao poço. Olha o que eu vou fazer agora. Olha aí, olha o milagre. Eu vou multiplicar água. Eu vou fazer sair água de lugares onde você nunca imaginou. Jesus não fez um milagre. Um milagre para convencer essa mulher. Mas ele começou a conversar com ela. Ele trouxe algo poderoso. Ele falou: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você recebe a água de Deus, preste atenção nisso. Às vezes você vai continuar com os seus problemas e com as suas demandas, mas você não é guiado por elas. Em uma conversa com alguns pastores essa semana, e eu achei muito interessante. Existe a diferença entre crianças e adultos. Quando nós temos crianças, imagine, eu acabei de ser tio, tem apenas quase 2 meses. Meu sobrinho é lindo, diga-se de passagem. Tenho que falar aqui ao vivo para vocês. Mas quando o meu sobrinho Ryan está com fome, não interessa
se o culto, se está tendo a presença de Deus, se o pastor está pregando, quando ele está com fome, ou ele está sentindo dor, ele vai gritar, ele vai chorar. Sabe por quê? Porque ele é criança. Criança só se percebe, não percebe os outros. Ele só percebe as suas próprias necessidades. Ele só sabe que está ruim para ele. Se está incomodando ou não, não interessa. Porque uma criança só se percebe. Ele se move pelas suas necessidades o tempo todo. Mas um adulto, ele percebe o que está acontecendo ao seu redor. Sabe o que nós temos hoje, irmãos? Muitos cristãos que são crianças. Eles só percebem a dor deles. Pastor, não vou evangelizar não, a luta está grande lá em casa. Pastor, não vou orar por ninguém não, mas está difícil minhas finanças. Pastor, não vou fazer a obra não, porque não sai de um problema, é uma luta muito grande. Ele só se percebe, ele só foca nele mesmo. A dor é só dele, é como se o mundo não tivesse acontecendo nada nesse exato momento. Mas ele, o centro do universo, ele só foca no seu milagre, naquilo que ele precisa receber. Os outros, não, os outros não me interessam, eu não tenho que abençoar ninguém. Sabe que tipo de pessoa é essa? São crianças. Pessoas que não conseguem se mover além da sua dor e da sua dificuldade. Elas vivem por demanda. Jesus estava com sede, irmão. Jesus estava com fome. A palavra de Deus fala que Jesus sentou naquele poço porque ele estava cansado. Mas mesmo estando cansado, isso não o impediu de saciar a sede de uma pessoa, de saciar a sede daquela mulher. Vocês estão comigo ou não? E Jesus diz algo poderoso: aquele que crê em mim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Meu irmão, se você tem bebido da água que Jesus te dá, não há sede. As coisas terrenas desse mundo, as coisas, a glória desse mundo, aquilo que os homens podem oferecer para você, você não tem mais sede. A sua maior sede é da presença de Deus, é de um relacionamento com Ele. Jesus, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Querido, quem recebe da água que vem de Jesus, quem recebe da água viva, agora ele não só é saciado, mas ele carrega dentro de si uma fonte que jorra. Aonde as pessoas vão, aonde ele vai, em todos os lugares que ele aparece, querido, ele começa a jorrar, e jorrar, e jorrar, e jorrar, e jorrar. Ele é fonte de bênção, ele é fonte de vitória, ele é fonte de vida eterna. Aleluia! Jesus, essa mulher chega e diz: Senhor, isso é maravilhoso, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ela ainda não tinha entendido. Ela ainda não tinha entendido. Como muitos de nós não entendem. E Jesus, ele não fala para ela: ó, minha filha, você é tão, como eu posso dizer, falta discernimento na sua vida. Ele não fala isso. Ele fala: vai, chama seu marido. Aí a mulher diz: não tenho marido. E diz Jesus para ela algo interessante. Ele fala: você falou corretamente. Você não tem marido. Já teve 5. E o que você tem agora não é o seu marido. Você acabou de dizer a verdade. E essa mulher diz: Senhor, vejo que é profeta. E ela começa a trazer um assunto religioso. Já viu? Toda vez que nós temos uma área errada na nossa vida, a gente quer mudar para o assunto religioso. Pessoas extremamente religiosas, a vida dela geralmente não está consertada. Jesus aponta algo na vida dela. E eu acho que isso chamou a atenção dela de uma certa forma. Por quê? Porque quando Jesus entrega uma palavra de conhecimento para ela, Jesus está dizendo para ela o seguinte: você não me conhece, mas eu te conheço.
Eu sei da sua má fama. Eu sei porque você vem pegar água no poço sozinha. Eu sei que quem é visto com você corre um grande risco. Imagine, os fariseus estavam atrás de Jesus. Eles estavam procurando isso daqui, para declarar que Jesus era um falso profeta. Eles estavam perseguindo Jesus. Aquilo seria um prato cheio para os fariseus. Jesus foi pego com aquela mulher famosa lá em Samaria, a mulher dos 5 maridos, que nem a galera da sua região tem coragem de andar com ela. Jesus não teve medo de arriscar a sua reputação por causa daquela alma. Você não ama Jesus? Ele não só deixa de andar com a multidão, mas vai ter um encontro com uma mulher mal falada ao meio-dia. Qualquer um podia passar por aquele lugar e ver Jesus lá com aquela mulher. E nós vemos que isso não é a única vez. Quando a mulher vem lavar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, a Bíblia nos diz que aquele que estava hospedando Jesus, um homem importante, disse: se esse cara fosse profeta mesmo, saberia quem é essa mulher. Ele não tem medo de perder a sua reputação. E Jesus demonstra isso para essa mulher, dizendo: olha, eu decidi estar com você. Você não sabia que eu ia estar aqui hoje, mas eu sabia que você ia estar. Eu sei quem você é. E decidi me revelar a você. E você vai ver mais à frente que Jesus explica para essa mulher que Ele é o Cristo. Eu sou o Cristo. Talvez essa mulher nunca imaginou, nos seus maiores sonhos, que um dia o Cristo ia ter um momento com ela. Mas Jesus teve. Sabe, uma das coisas que eu acho interessante, nenhum de nós, quando nos apresentamos às outras pessoas, nós contamos as nossas fraquezas. Você não chega num grupo de amigos no qual você quer fazer parte, ou quando você está conhecendo alguém, fala: olha, é tão boa a nossa amizade, e você se apresenta: olha, a pessoa fala: o que você faz? Eu falo: você não fala assim, eu sou fofoqueiro. Você não fala assim: o que você gosta de fazer? Eu gosto mesmo de fofocar. Você não fala assim: eu sou avarento, eu tenho inveja. Você fala: o que você faz no seu dia a dia? Geralmente eu tenho inveja. Eu gosto de ver no Instagram e desejar a vida dos outros. E quando eu começar a caminhar com você, logo vou ter inveja de alguma coisa sua. Ninguém se apresenta assim. Por que nós não nos apresentamos assim? Porque nós queremos criar uma imagem para as pessoas, para que elas nos amem. Nós queremos criar uma imagem para essas pessoas, para que elas gostem um pouquinho mais da gente. Vocês estão comigo ou não? Diga a pessoa que está perto de você: eu sei que você não faz isso. Ninguém chega e fala assim: pastor, aí você pergunta: o que essa pessoa faz? Pastor, eu sou preguiçoso, eu não quero fazer nada mesmo. Mas a gente fala: não, eu tenho essa habilidade, eu tenho um dom, eu sou fiel, olha, você sabe que eu sou verdadeiro com amor. Ninguém, nós criamos uma imagem. E sem perceber, às vezes nós criamos essa imagem para o próprio Deus. Nós queremos que Deus nos ame, nós queremos mostrar para Deus aquilo que nós nunca fomos. Sabe o que mudou a minha vida crescendo na igreja? Porque quando você é filho de pastor, você tem uma reputação. Você tem que manter algo. Mas mudou a minha vida quando, através das Escrituras, e sendo ministrado pelo Espírito Santo, a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus.
Deus sabe quem você é mais do que você mesmo. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe aquilo que eu não quero mostrar. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe tudo sobre nós. Mais do que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, mais do que nós mesmos. Mas isso que eu acho interessante de Deus. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado. Mas mesmo assim, Ele nos ama. É o que Jesus está mostrando para essa mulher. Eu sei quem você é, minha jovem. Você é a mulher dos 5 maridos. A mulher que tem um homem que não é dela. Está morando com ele. Olha o escândalo. Mas eu marquei um encontro com você. Eu me decidi revelar a você. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Versículo 27, os discípulos chegam. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou nada. Sabe aquele momento que todo mundo achou estranho, mas ninguém pergunta nada? E a Bíblia diz, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo. Disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Diga comigo, deixando o cântaro. Essa mulher foi por uma necessidade física. Mas o encontro com Jesus foi tão extraordinário que aquela mulher deixou o cântaro. Ela esqueceu o porquê ela estava ali. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós passamos a esquecer todas as nossas coisas materiais que precisam ser resolvidas. Sabe o que eu percebo? Aquela mulher recebeu naquele momento fonte de águas vivas. E como que eu sei disso? Jesus não disse para aquela mulher, vai à sua cidade. Prega o evangelho, mulher. Jesus não falou para aquela mulher ir para a cidade. Ele não deu uma ordem a ela. Mas aquela mulher recebeu tanta vida naquele momento, que era impossível ela conter aquela água viva que estava a jorrar dentro dela. Deixa eu te contar um segredo. Pessoas que têm um encontro com Jesus, fluem dela rios de águas vivas. Elas não conseguem se conter. Pastor, como que eu sei que eu tenho uma vida cheia de Deus? Querido, quem está cheio de Deus, quem tem rios de águas vivas, quem flui do seu interior, às vezes ele é até chato. Quantos aqui, quando se converteram, você se tornou uma pessoa chata? Levante sua mão. Tem alguns aqui, rapaz, você é chato. Você era aquela pessoa. O pior pecador, geralmente é o pior pecador da turma, não é? Geralmente é o que mais aprontava. Você converteu, meu irmão. Você olhava para alguém e fala, você sabe que Jesus te ama? Sua mãe não te aguentou, seu pai não te aguentou, seu vizinho não te aguentou, seus amigos não te aguentavam mais, agora era chato. Você era o pastorzinho, a pastorinha da turma. Por quê? Porque você encontrou as fontes de águas vivas. Quem encontra Jesus não consegue ficar parado. Ele tem que falar de Jesus para alguém, ele tem que ministrar, ele tem que orar, ele tem que, meu Deus, eu tenho que fazer algo. Aquela mulher esquece o motivo pelo qual ela foi àquele poço. Aquela mulher deixa o cântaro e corre para a cidade. E eu acho interessante. Essa mulher diz algo poderoso na cidade. Ela traz uma cidade para Jesus, simplesmente com a pergunta. Ela diz algo, duas coisas interessantes aqui. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Bom, eu não acho que deveria ser de acordo com o meu curso teológico que eu estou inventando aqui agora. Essa mulher deveria pregar desse jeito. Primeiro porque ela era conhecida por ter vários homens. E ela chega na cidade e fala assim, venha conhecer um homem. O pessoal vai falar, mais um?
Mais um homem, será que é o sétimo agora? Já deixou o sexto? Ela diz, venham conhecer um homem que me disse tudo o que tenho feito. Bom, quero que você entenda que essa mulher tinha um problema, má fama, porque ela teve muitos homens. Mas ela fala algo poderoso, tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E a Bíblia diz, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher conduziu uma cidade para ter um encontro com Jesus. Ela conduziu uma cidade para ter um encontro com Jesus. Jesus parou para uma pessoa, mas conquistou uma cidade. Quem é guiado pelo Senhor, sempre, de uma forma ou de outra, vai alcançar muitas pessoas. Ele não é guiado pela aparência, mas ele é guiado pelo Senhor. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, come alguma coisa. Mas Jesus diz no versículo 32, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos perguntam, será que alguém lhes trouxe comida? Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe, querida, a comida de todo filho de Deus não é ter os nossos problemas resolvidos, apesar que Deus cuida, irmão. Toda dificuldade que você tem, peça. Tudo que você precisa em Deus, peça. Não tenha medo de pedir. Eu não estou dizendo para não pedir, peça. Jesus fala, peça, para que a alegria de vocês seja completa. Peça. Mas tem uma coisa que o nosso coração anseia mais. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Jesus. A nossa comida não é algo físico, mas é fazer a vontade daquele que nos enviou e concluir a sua obra. Jesus mostra que a necessidade que ele tinha de agradar ao Pai, a necessidade de cumprir um propósito eterno, de cumprir as coisas espirituais, era superior às suas necessidades materiais. Jesus mostra para os discípulos um novo tipo de colheita. E no versículo 39 diz algo poderoso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Sabe, alguns creram em Jesus por causa daquela mulher. Mas outros creram em Jesus porque eles tiveram um encontro com Jesus. Sabe o que eu acho interessante aqui? Essa mulher gastou talvez minutos com Jesus. E esses minutos que ela gastou com Jesus foi o suficiente para ter a sua vida transformada. E essa mulher agora se torna uma testemunha. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. A religião não pode transformar a sua vida. Fazer coisas para Deus não pode transformar a sua vida. Mas os momentos com Jesus pode transformar a sua vida. Qual foi a última vez que você teve um encontro com Ele? Quantos minutos durou? Com qual frequência Jesus fala com você e produz em você rios de águas vivas? Mas pastor, o meu pastor gosta de mim, você gosta de mim? As pessoas ao meu redor me amam, eu tenho um status na igreja, eu já toquei muitos anos. Bom, Nicodemos também tinha um status, mas Nicodemos tinha a mesma sede que essa mulher tinha. Sei, pastor, eu tenho um conhecimento teológico maravilhoso. Amém, Nicodemos também tinha. Mas o maior conhecedor teológico no natural é uma criança no reino espiritual. Jesus fala, você é mestre em Israel e não sabe o que eu estou falando? Porque o conhecimento espiritual é superior.
Mas o encontro que essa mulher teve, ela se tornou uma testemunha. E sabe, querido, nós temos que vigiar. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tinha acabado de me casar e chegar aos Estados Unidos, tinha acabado de alugar uma casa. E meu irmão foi a essa casa. Assim que eu entrei na casa, ele entrou, a gente estava ainda colocando os móveis. E tinha tanta demanda. E eu estava tão preocupado e triste. Algumas pessoas, quando estão muito preocupadas, elas ficam super agitadas. Outras, como eu, dormem. Um sono profundo, um cansaço. Poucas palavras. Eu lembro que meu irmão chegou naquela casa, a gente estava lá. E foi uma época que foi até meu aniversário. Eu lembro da minha esposa, tão bonitinha, saiu pela manhã, foi fazer uma compra para celebrar meu aniversário. Mas sabe aqueles dias que você não quer nem celebrar? Eu lembro que nesse período que o Lucas ficou lá, ele entregou uma palavra para mim. Eu nunca esqueço essa palavra. Eu ali preocupado, talvez tendo perguntas no meu coração. E é bom ter um irmão profeta. Eu lembro que o Lucas entregou uma palavra para mim. Eu pensei, agora ele vai entregar uma palavra de vitória. Sabe quando você está passando dificuldade e você precisa receber uma palavra de vitória? Eu pensei assim, agora Deus vai usar o meu irmão e vai dizer, eis que te digo, meu. Olha, Deus falou comigo, irmão. Eu orei e o Senhor falou comigo algo poderoso. Ele falou assim, eu vou te abençoar nessa terra. Eu vou preencher essa casa. Eu vou multiplicar o seu salário. Não se preocupe, porque grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida. Deus falou comigo, meu irmão. O Lucas não me entrega essa palavra. Sabe o que ele me entrega? Ele diz o seguinte, Heber, o Senhor está me dizendo algo. Deus tem saudade da sua adoração no seu quarto. Deus tem saudade de um encontro que você tinha com Ele. Está na hora de você voltar para a essência. Sabe, querido? Tem gente que está aqui que Deus tem saudade dele. Deus tem saudade de você. A igreja te conhece. A internet te conhece. Você é aprovado por seus pastores, por líderes. Mas Deus tem saudade de você. Ele tem saudade de um encontro. Pastor, eu sou dizimista, tudo bem. Sou ofertante, amém. Eu ajudo as pessoas, amém. Mas Deus tem saudade de você. Às vezes você está correndo de um lado para o outro. E Deus está falando, eu tenho saudade do tempo que você gastava comigo no seu quarto. Sabe, irmão? Você talvez fala, pastor, mas eu oro. Eu sei que você ora. Mas você só fala. Alguém já ficou na presença de um falador? A pessoa conversa, fala. Na hora que você vai falar, ela, então tá, né? Às vezes a nossa oração não é assim, Senhor. E aí? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer ministrar no nosso coração? O que o Senhor quer ministrar na minha vida? Para onde o Senhor quer que eu vá? Deus, eu estou fazendo isso para a tua glória. Mas é isso que o Senhor quer? Às vezes nós estamos oferecendo algo para Deus que Deus não pediu. Marta achou que estava arrebentando. Ela achou que estava arrasando. Ela achou que Maria, tinha que ser Marta e Maria, tinha que ser irmão, né? Já viu que um irmão sempre acha que o outro é preguiçoso? Que o outro é mais folgado? Tinha que ser irmão, né? Jesus olha para Marta e Marta está lá. Se ela tivesse ficado calada, estava tudo certo. Mas Marta está fazendo as atividades, querendo agradar Jesus, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu estou fazendo a obra. Estou indo de um lugar para o outro, fazendo a obra, fazendo coisas maravilhosas. E ela chega para Jesus e cai na bobeira. Porque quem está fazendo o que Deus não pede, fica acusando quem está fazendo o que Deus quer.
Aí Marta ora para Jesus e fala assim: Jesus, dá um jeito na minha irmã. Ela não se importa que eu estou aqui correndo. Tem tantas pessoas aqui. Marta ouviu aquilo que ela nunca imaginou. Que ela estava fazendo o que Jesus não tinha pedido. Ela estava onde ele não queria que ela estivesse. Ele fala: Maria escolheu a boa parte. Não é que fazer algo é errado, mas fazer algo sem a direção de Jesus é errado. Fazer algo sem o coração dele. Pedro pega a espada no Getsemane e corta a orelha do servo do sacerdote. Ele era ruim de mira, ele queria acertar o pescoço, mas ele corta a orelha. No meio daquela confusão, o que ele achou? Ele estava agradando Jesus. Jesus pega e faz um milagre, coloca a orelha no lugar de novo. Eu fico imaginando que Pedro deve ter pensado, falou: Jesus, espera aí, você está em que time? Estão tentando te matar, estou tentando te proteger. Peguei a espada aqui, você vai ainda refaz o que eu acabei de desfazer? Eu e você temos um chamado. E o nosso chamado flui a partir do relacionamento. Eu tenho uma palavra para dizer para você, para alguns de vocês, não para os novos, convertidos, mas para os velhos. Deus não vai fluir na sua vida enquanto você não voltar para o quarto. Deus não vai fluir enquanto você não tiver um tempo com o Senhor. Você pode estudar as melhores coisas, você pode ouvir as melhores pregações, você pode ter o melhor entendimento, você pode ter 30 anos de crente, mas o Senhor está dizendo para você: volta para o seu quarto, tem um encontro comigo, e esse encontro vai mudar a sua vida, como mudou a vida daquela mulher.